Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é: o Brasil voltou a ser um país de classe média? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, meu bigode tá muito grande, já tá caindo na boca, eu tenho que fazer. Meu Deus do céu, é aqui. Veja, o tema do vídeo de hoje é o seguinte, meu irmão, na moral, doideira. Eu tava, né, tirei umas fériasinhas, um descansozinho de 9 dias, tava lá na Colômbia, aí um belo dia eu acordo frio da desgraça, 9 graus, o pernambucano não foi projetado pra aguentar aquilo ali, lá em Bogotá. Eu acordo, né, pô, vou lá, tomar água, não sei o que. E aí boto a água para ferver, para fazer um cafezinho. Aí abro o celular, né? Quando eu abro o celular, eu descubro que o Brasil virou um país de classe média. Tava notícia em todo canto que o Brasil voltou a ser um país de classe média, né? E aí essa notícia começou a circular no O Globo, a matéria original, aí ela foi replicada de maneira crítica, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma contestação, pelo Brasil 247, pelo DCM, pela revista Fórum e pelo ICL Notícias. E aí, minhas queridas mídias progressistas, na moral, dá não, né, gente? É isso, vocês pegam a matéria do Globo e replica de maneira crítica, divulgando essa ideologia de quinta categoria. E além de replicar de maneira crítica a matéria do Globo, tem alguns detalhes bizarros. Vamos lá. Antes de fazer um debate teórico aqui sobre isso, vamos debater os detalhes bizarros disso. Que pesquisa foi essa, gente? Foi uma pesquisa feita pelo Tendências Consultoria, uma empresa financeira que pertence os banqueiros Maílson da Nóbrega e Gustavo Loyola. Ou seja, a banqueirada, de acordo com os interesses ideológicos da banqueirada, vai criar uma pesquisa dizendo que o Brasil voltou a ser um país de classe média. Isso está dentro daquela ideologia de que a economia brasileira está muito aquecida, porque tem muito emprego, muita renda, e o consumo aumentou muito, e como a economia está muito aquecida, tem que elevar a taxa de juros, né? Porque o Brasil tá um paraíso, tá tudo ótimo, tá tudo bombando e aí vai crescer a inflação, por isso tem que aumentar a taxa de juros. Então a banqueirada vai, divulga uma pesquisa, isso sai no Globo, o Globo joga essa merda no mundo e aí a chamada mídia progressista, que deveria ser, né, um contraponto crítico o Globo, a mídia burguesa, vai e replica isso de maneira crítica, né? Gente, pelo amor de Deus, né? É por isso que segunda-feira começa a dinâmica de portal de notícias do nosso canal, né? A partir das 7 horas da manhã, com Mauro Lopes. E no nosso portal de notícias, a gente não vai estar replicando de maneira crítica notícias da Globo não, viu? Pode ter certeza. E aí, aliado a isso, além de ser uma pesquisa, né, da banqueirada, qual é a métrica que eles usam? Eles chegaram ao resultado que o Brasil é um país majoritariamente de classe média, usando como seguinte critério de renda, né, para classe média, classe C. Famílias de 4 pessoas que ganham de R$ 3.400 acima. Veja, uma família de 4 pessoas que ganha R$ 3.400, isso significa um rendimento mensal de R$ 850 por pessoa. Me diga você que vive no mundo real, uma família de 4 pessoas que tem um rendimento mensal de R$ 850, tá bem, é? Tá tranquila? Tá conseguindo pagar o aluguel? Tá conseguindo pagar a feira? Pagar a conta de água? A conta de luz? O gás de cozinha? Se morar em prédio, o condomínio? Pelo amor de Deus, né, gente? Assim, é o fantástico caso de Alice no País das Maravilhas. E essa dinâmica estatística é engraçada, né? Porque assim, se você ganha R$ 3.380 por família, você não é de classe média. Mas se sua renda aumenta R$ 25, você passa a ser de classe média. Sabe? Sim, dá pra levar a sério isto? Dá pra levar a sério? Não dá pra levar a sério, né, gente? E aí, a coisa fica ainda mais bizarra
quando a gente percebe que o governo Lula também divulgou isso. Então, o governo Lula, de maneira oficial, divulgou esse dado feito pelo Tendências Consultorias, da banqueirada do Maílson da Nóbrega e do Gustavo Loyola. E a coisa é mais grave ainda quando você percebe que o critério que eles usaram está em desacordo com o critério do IBGE, que é o órgão público oficial para produzir essas estatísticas. Então, repare uma coisa. Na definição do IBGE, para uma família ser considerada de classe média no Brasil, o Instituto considera como renda domiciliar per capita R$ 1.926. Renda domiciliar per capita. Então, numa família de 4 pessoas, a renda de cada um tem que ser de, no mínimo, R$ 1.926. Isso dá para uma família de 4 pessoas uma renda total de R$ 7.700. Aí fica um pouco mais próximo da realidade. Do ponto de vista de padrão de consumo, de condições de vida, uma família de 4 pessoas que tem uma renda total de R$ 7.700, tendencialmente está conseguindo fazer a feira, tá conseguindo mal e mal pagar as contas, tá conseguindo ir. Não é que tá tranquilo, que tá suave não, viu? Mas assim, tá mais de boa do que uma família de 4 pessoas, né, gente? Que ganha R$ 3.400 no total. Entende? Então, assim, é curioso como se criou um discurso ideológico para enganar o brasileiro. Ah, não, o Brasil voltou a ser um país de classe média. E a coisa fica mais grave ainda, que é o auge da despolitização. Você pega o gráfico que está na matéria do Globo. O que é que o gráfico mostra? Maxwell vai colocar aí na tela para vocês verem. Veja, o gráfico, ele mostra que em 2025, o número de pessoas na classe média, na classe C, de acordo com essa pesquisa, é menor, presta atenção, que em 2020, durante o governo Bolsonaro. Em 2020, a gente tinha 32,3 milhões de pessoas. Em 2025, a gente tem 31,2 milhões de pessoas. Então, assim, o petista acrítico, o governista acrítico que saiu divulgando essa pesquisa, ele não percebe que ele divulgou uma pesquisa que o resultado é dizer que o Brasil estava melhor economicamente a nível de renda no governo Bolsonaro do que no governo Lula, porque tinha mais gente de classe média no governo Bolsonaro. Vocês acham isso verdade? Sim, é uma piada, né? Uma piada. Perfeito? Dito isto, mostrando essa baboseira metodológica de quinta categoria, né? E aí eu acho engraçado, né? Como vocês não podem ver um banqueiro dando opinião merda, que vão lá reproduzir, pelo amor de Deus, gente. Assim, é difícil. Vamos fazer 2 debates aqui. Primeiro debate, há cada vez mais forte uma tendência de dizer que a economia brasileira está ótima e a popularidade do presidente Lula não responde a isso, porque a economia deixou de ter importância na percepção do governo. Veja, eu afirmo categoricamente que quem defende essa ideia ou está totalmente errado, é totalmente alienado da realidade do povo brasileiro ou tem um discurso interessado. Veja, sim, gente, tem alguns dados econômicos significativos como índice de crescimento econômico. Só que o poder de compra do salário mínimo hoje é menor que em 2020. Presta atenção. E há um crescimento da inflação para os pobres. A inflação geral está controlada. Mas a inflação de alimentos, por exemplo, está muito cara, gente. Muito cara. Sem falar no preço de coisas como gás de cozinha ou conta de luz, sabe? Por exemplo, aqui onde eu gravo não tem ar-condicionado, né, gente? É um calor da desgraça. Veja, eu acabei de tomar banho para gravar esse vídeo. Eu tô com o ventilador aqui ligado. Eu vou acabar de gravar esse vídeo, eu provavelmente vou tomar outro banho, tá ligado? Porque assim é um calor dos infernos. Eu já pensei em colocar um ar-condicionado aqui. Só que aí, gente, veja, minha conta de luz já tá vindo 500, 600 pau. Se eu coloco um ar-condicionado aqui, a conta de luz vai pra onde? R$1.000, é? 1.200. Imagina, pagar um salário mínimo de conta de luz. Tem condição não, porra. Tá ligado? Assim, inviável. 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 100% inviável. Então, veja, essa tese de que tá tudo bem, tá tudo ótimo, só que o povo não percebe porque a comunicação do governo é ruim ou porque a economia perdeu importância na percepção da popularidade do governo, isso é falso. No vídeo de segunda-feira, a gente vai falar sobre custo de vida. E aí, lembrando, como eu já prometi aqui para vocês,
nesse 2025, a temática do custo de vida vai ser um elemento central que a gente vai debater aqui no canal com muito, assim, um ano inteiro a gente vai estar pautando isso. Isso por um lado. Por outro lado, tem uma coisa que é mais terrível, que é, hoje no Brasil, é muito difícil alguém que se propõe a fazer um balanço sério e crítico sobre o legado político e ideológico do petismo. Uma das características históricas do petismo nos últimos 25 anos é que, o mais incrível que pareça para algumas pessoas, o petismo, ele atua para negativar a imagem da classe trabalhadora. O que é que significa isso? Veja, tanto o governo Lula 1 e 2, quanto o governo Dilma, e agora de novo, o que é que o petismo diz? O petismo diz assim, ó, trabalhador passa fome e só se fode. Comeu um pouquinho, comprou uma televisão, comprou um PlayStation, comprou um ventilador, comprou um ar-condicionado, fez uma viagem para Jericoacoara, você é classe média. Você é classe média. Trabalhador só se fode, ó. Para ser trabalhador tem que estar passando fome, viu? Passando fome. Tem que estar passando... Parece o Twitter, né? Parece Twitter. Ah, tem pai, não é trabalhador. Ah, é playboy. Tem pai, tem sobrenome. Come, toma banho, tem água na torneira, é playboy. Sabe, enfim, quem é mais privilegiado? Aí quando você vai ver o privilégio é só direitos básicos que deveriam ser garantidos para todo mundo. Então tem um elemento que eu particularmente nunca vi alguém parar para escrever um livro ou algo mais denso para fazer uma análise das propagandas institucionais do governo Lula 1, 2, do governo Dilma 1, mostrando como esse discurso de Brasil, país de classe média, a nova classe média, a classe média, a classe média, é um discurso que associa a ideia de ser trabalhador a ser pobre, lascado, fudido e por aí vai. E aí é isso, né? Trabalhador é isso, trabalhador passa fome. Comeu um pouquinho melhor, comprou uma coisinha, comprou um Corolla usado 2015, é classe média, viu? Você aí, classe média. E aí, veja, é curioso, porque ao mesmo tempo que historicamente o petismo sempre trabalhou com esse mito do país de classe média, a nova classe média, a classe emergente, a nova classe C e tal, vocês vão lembrar que vários setores do petismo sempre trabalharam com a ideia de que a classe média é o grande inimigo da humanidade, né? Todo mundo vai lembrar aqui, especialmente durante o governo Dilma I, que o discurso central do petismo era que a classe média é contra o governo Lula porque ela não quer pobre no aeroporto, ela não quer o filho da empregada doméstica estudando na universidade. Tem aquele famoso discurso da Marilena Chauí dizendo que odeia a classe média porque a classe média é uma abominação ética, é uma abominação cognitiva, que a classe média é fascista. Olha, classe média é fascista. Engraçado, né? A burguesia não é fascista, não. O grande capital, né? Os bancos, a banqueirada engordado de lucro, como nunca antes na história do Brasil, pelos governos petistas, não é fascista, não. É a classe média. Então, você tem uma informação aqui contraditória e, no fundo, um estímulo à negação da ideia de que ser trabalhador é algo positivo e que a nossa luta é pela dignidade e pela conquista do trabalhador, da trabalhadora enquanto classe. Porra, se a força supostamente de maior representatividade na classe trabalhadora trabalha sempre de maneira permanente com a propaganda de que associa trabalhador com miséria, com desgraça e comer um pouquinho melhor, consumir um pouquinho melhor, virou classe média, por que o trabalhador na ponta vai se identificar enquanto trabalhador? Para mim, é muito claro que o crescimento desse discurso, dessa ideologia do empreendedorismo está associado também ao fato de que o PT trabalhou nos últimos 20 anos diluindo a identidade, a ideia positiva de reivindicar a condição de trabalhador. Né? Atuando, inclusive, no governo Lula 2, no começo do governo Dilma 1, atuando em coordenação. Era a mídia burguesa, o governo Lula, intelectuais, acadêmicos, todo mundo dizendo que o Brasil era um país de classe média, nova classe média, nova classe média, nova classe média, nova classe média. Então, assim, é um estímulo permanente à ideia de que ser trabalhador é ruim. Ser trabalhador é ruim. Você, é isso, né? Ganhou um pouquinho mais de renda, já fuja da ideia de ser trabalhador. Você é classe média, viu? Você é emergente. Você é classe C, porque classe média é bom, trabalhador é ruim. Veja, extremamente problemático. Por último, ainda tem uma consideração aqui de o problema do conceito de classe média, né? Tem um debate aqui sociológico gigantesco mesmo, assim, sobre o que é a classe média e se esse conceito é permanente.
Eu não vou entrar aqui em maiores detalhes. Existe para mim uma classe média, especialmente num país com nível de desigualdade de renda, riqueza e propriedade como o Brasil, em que uma família de 4 pessoas que tem uma renda, por exemplo, de 10 mil reais, ela tem um padrão de consumo e um padrão de relações sociais muito diferente do que uma família trabalhadora de 4 pessoas que a renda é de 2 mil reais. Em que, na prática, a gente simplesmente não convive nos mesmos espaços, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei na universidade, foi a primeira vez que eu comecei a frequentar espaços de classe média. E assim, parecia que eu estava em outro mundo, sabe? Lugares que eu nem sabia que existia, lugares que eu nunca tinha ido e que provavelmente, se eu não tivesse entrado na universidade, eu nunca saberia da existência. Então, existe sim uma pertinência, ao meu ver, teórica, sociológica, econômica, política e cultural de falar de uma classe média. Só que no Brasil se vulgariza tanto o conceito que parece que a coisa é assim, ó, não tá passando fome, virou classe média. E aí é curioso, né? Porque a agenda do governo é uma agenda da superficialidade, né? E que, veja, eu até entendo no sentido de que governo, especialmente governo que não tem compromisso com transformações estruturais, ele se pauta você agarrar a qualquer índice do momento para fazer propaganda positiva. Beleza. Dito isto, o que eu acho inaceitável é gente que supostamente é crítica, tem compromisso com a transformação do Brasil, compromisso com a classe trabalhadora e por aí vai, se agarrar a isso, porque isso não cola na classe trabalhadora. Porque, diferente do segundo governo Lula e do começo do primeiro governo Dilma, neste momento, a classe trabalhadora brasileira não vive uma sensação de alívio, uma sensação de que, porra, tô consumindo muito melhor, tô comendo bem, tô tomando minha cerveja, tô trocando a cerâmica da minha casa, tô comprando a televisão nova, tô comprando um ventilador novo, comprando notebook aí pra minha menina estudar. Não é isso que está acontecendo no Brasil hoje, perfeito? Inclusive, vale dizer, gente, hoje, 2025, 40% dos brasileiros estão endividados. O que foi que aconteceu com o Desenrola, gente? Quantas pessoas o Desenrola limpou? Vamos lá, você sabe responder essa pergunta? O Desenrola, o programa do governo Lula para limpar o nome das pessoas. Quantas pessoas tiveram o nome limpo pelo Desenrola? Como é que teve o Desenrola e começa 2025? Vai lá no Google e coloca assim: quantas pessoas estão endividadas hoje no Brasil? Ou então, quantas pessoas estão endividadas no Brasil, 2025? Vocês vão ver os números. São mais de 70 milhões de brasileiros, 40% dos brasileiros estão endividados. Então, assim, esse consumo generalizado, essa sensação de alívio, essa coisa, porra, tá indo, tá? Tô conseguindo aqui melhorar minha casa, tô conseguindo fazer minha feira, tá sobrando um dinheirozinho para comprar uma Corona, para comprar uma Activia, para comprar um biscoito Nesfit. Isso não está acontecendo, feito? Então, é surreal a dinâmica que as pessoas estão mentindo e acreditando na sua própria mentira. Então, a pessoa pega um dado de uma pesquisa, a banqueirada, né, para legitimar um discurso de que o Brasil está bombando, que tem atividade econômica demais e que por isso tem que aumentar a taxa de juros. E, inclusive, esse próprio argumento em si já é mentiroso, né? Mas não vamos entrar nisso agora, mas é isso. Esse argumento em si já é mentiroso, parte da ideologia neoliberal. As pessoas se agarram à mentira e, a partir de uma mentira, fazem uma análise. Eita, a economia está bombando, o Brasil voltou a ser um país de classe média, mesmo assim a popularidade do governo Lula não está boa. O que será que está acontecendo? Será que é guerra cultural? E aí veja, pela pesquisa que vocês estão usando, vocês vão ter que elogiar o governo Bolsonaro, né? Vocês, eu não uso essa pesquisa não. Pra mim essa pesquisa é lixo. Lixo. Diz nada sobre a realidade brasileira. Lixo da pior qualidade. Acho que, como diria o camarada Antônio Gramsci, né? Nós comunistas temos que ter compromisso com a verdade, né? Só tendo compromisso com a verdade, isso não é garantia de acertar na linha política. Mas sem compromisso com a verdade, pode ter certeza que ninguém vai ter a linha política adequada para atuar junto e conjunto com a classe trabalhadora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.